Olá, eu sou o Thiago Coatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Essa semana, conversamos com Maíra Marcondes Moreira, que é psicóloga e mestra em psicologia pela UFMG. Nossa conversa foi sobre seu livro O Feminismo é Feminino?, que foi fruto de sua pesquisa de mestrado. Com essa pergunta instigante e com diversos sentidos possíveis, Maíra se propõe a fazer uma aproximação entre a psicanálise lacaniana, em especial a noção de feminino em Lacan, com a teoria queer da filósofa feminista Judith Butler. É um trabalho que busca, a partir dessa dupla aproximação, repensar os modos contemporâneos de se fazer política e expandir os nossos horizontes de possibilidade. Com esse episódio, nos despedimos de 2019. Foi um ano muito intenso para nós. Foram 28 episódios, divulgando algumas das melhores pesquisas recentes em gênero e sexualidade. Alcançamos todos os estados do Brasil e mais de 14 países estrangeiros. E isso só em nosso primeiro ano de existência. Agora, vamos dar um pequeno intervalo para descansar, mas não se esqueçam da gente. Em janeiro retornaremos com episódios novos para vocês. Fique agora com a nossa conversa! Meu nome é Maíra Moreira, eu sou psicanalista e doutoranda em processos psicossociais na PUC Minas. E este ano eu lancei um livro chamado O Feminismo é Feminino? A Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade, pela Ana Blume. Antes da gente entrar no seu trabalho, Maíra, conta pra gente um pouco sobre você, como é que você se interessou por esse tema? Eu comecei a me interessar mais pelas temáticas sobre feminismo, teoria de gênero, teoria queer durante a faculdade. Eu cursei psicologia na UFMG e dentro da faculdade eu comecei a participar de vários coletivos feministas e coletivos fora da universidade também, que eram autonomistas, autogeridos e anárquicos, onde este debate sobre as questões de gênero, do feminismo, sobre modos de ação política, formas de entendimento sobre o sujeito, eles estavam muito em voga. Primeiro surgiu esse interesse dentro do feminismo, principalmente pela Butler, e depois, no segundo momento, a partir da crítica que a Butler ia fazendo sobre a psicanálise, eu me interessei também pela teoria psicanalítica. Maíra, para a gente situar o nosso ouvinte no debate, antes também de entrar no seu livro, o debate entre psicanálise e feminismo, ele é um debate antigo e bastante tenso. Dentro do feminismo tem uma corrente que rejeita fortemente a psicanálise, vê ela como inerentemente machista, e outra corrente que adota, dialoga, claro, sempre de alguma forma meio crítica, né? E eu sei que também dentro da psicanálise tem também correntes mais próximas e mais resistentes. Você consegue situar um pouco pra gente esse debate, assim, de uma forma bem breve? Bom, existem autores como Vladimir Safatli e o Van Hout e Gaiskin que consideram que tanto a psicanálise quanto o feminismo fazem parte de uma mesma tradição dentro da filosofia de tomar o sexual como o ponto de partida para se ter uma visada sobre o sujeito. E aí o sexual é visto tanto como aquilo que é constitutivo, como aquilo também que produz uma descontinuidade nos corpos. Esse diálogo e tensão existente no psicanálise também é porque alguns localizam tanto a psicanálise quanto o feminismo também enquanto contemporâneos. De certa forma, tem um certo campo de disputa, de saber sobre quem pode ou não pode falar sobre sexualidade, sobre sexo, a verdade sobre o sexo. E, ao mesmo tempo, também é sempre muito produtivo, assim, tensionar esses dois campos. Eles mantêm um diálogo também porque, de certa forma, tem um esforço que os dois fazem também de responder aquilo que um campo de um lado ou de outro propõe. Entrando então no seu trabalho propriamente dito, eu acho que ele tem um título genial. Essa pergunta que você faz, o feminismo é feminino. Fala pra gente um pouco mais desse título, né, e dessas dualidades que estão, desses múltiplos sentidos que estão contidos nesse título.
É justamente por esses múltiplos sentidos que é possível ler nesse título que eu escolhi. Inclusive porque era um debate muito forte no feminismo dos anos 70, se era feminino ou não o feminismo, e tem todo um entrave intelectual dentro do feminismo também de tentar consistir esse sujeito universal sobre o que seria a mulher, né? Onde, bom, inevitavelmente também se produz dentro do feminismo uma série de violências e processos de exclusão, porque são os próprios limites da categoria identitária. Mas quando eu interrogo aqui se o feminismo ele é feminino, não é do ponto de vista nem de sexo nem de gênero, mas de um modo que é inédito dentro da psicanálise de conceber o feminino enquanto modalidades lógicas e de gozo. Então, de certa forma, quando eu estou me referindo à noção de feminino, eu estou partindo de Lacan para falar que existiria, então, uma outra maneira de se conceber o que seria o feminino, que Lacan propõe nos anos 70, que vai muito de encontro com o que a gente vê hoje nas políticas pós-identitárias dentro do feminismo. E como que é essa maneira que ele entende? Explica pra gente um pouquinho o que é esse conceito de feminino aí. Bom, o Lacan no Seminário 20, que é um seminário dedicado ao gozo, ele vai falar sobre duas modalidades lógicas de gozo, e uma que seria masculina e outra que seria feminina. Na modalidade lógica de gozo masculino, o que ele vai falar é que existe um mito do patriarcado, e por conta deste mito a gente pode extrair uma figura de exceção, que seria aquele que gozaria do corpo de todas as mulheres, que é uma figura de um pai tirano, e que os filhos se reuniriam para matar essa figura de exceção para poder ter acesso ilimitado também ao gozo. Só que sobre os filhos isso não acontece, porque eles matam o pai e recai sobre eles a culpa. Então, de certa forma, eles têm uma identidade para se alienar, que é tentar ser como essa figura de exceção, e também eles têm dentro deles um mito de igualdade, porque eles não podem ser o pai, eles não conseguem aceder a essa posição, eles não podem se matar, e de certa forma o que o Lacan vai falar que o pacto social, de certa forma, se dá a partir daí. Eles fazem uma crítica, inclusive, a esses processos, até a própria noção de patriarcado, para falar que é um mito masculino, inclusive de como que algumas pessoas que se alienam numa posição masculina tentam imaginarizar o mundo de uma forma um pouco mais alienada. E o que o Lacan vai falar sobre a modalidade lógica de gozo do lado feminino é que não há um mito do patriarcado no feminino, então não há nenhuma possibilidade de pensar algum tipo de estrutura de como que deveria se ter todo um funcionamento da sociedade, tipo assim, a priori colocada, e ao mesmo tempo também que não vai existir também uma mulher, uma figura, onde as outras mulheres podem falar, tipo assim, a gente tem que ser dessa forma. Não haveria uma identidade de mulher, mas haveria na sociedade uma identidade de homem. Igual a gente tem o sujeito universal dentro dos nossos moldes de racionalidade, herdados inclusive da Europa, a gente tem um sujeito universal homem, mas a gente não tem esse sujeito universal mulher. Como consequência, por a gente não ter esse sujeito universal mulher, o que a gente tem do lado do feminino é algo que é da ordem da indeterminação. De modo que cada sujeito que se aliena enquanto mulher vai ter que inventar alguma coisa para si enquanto se quer ser o ser de mulher. É um sujeito, inclusive, que tem um potencial político, que ele vai estar sempre contra essa necessidade de tentar formatar o pacto social a partir da identidade, a partir desse mito de que somos todos iguais, a partir dessa tentativa de ordenar os corpos dessa forma. Então, há dentro do feminino, na teoria psicanalítica, um potencial que é extremamente subversivo. E tanto para pensar as balizas que a gente tem de reconhecimento, os modos que a gente tem de fazer laço, de se fazer política, porque dentro do lado masculino o que a gente considera que a gente tem é um discurso do mestre, e no feminino algo que, de certa forma, tensiona esse discurso. Uma coisa que é interessante que o livro traz é justamente colocar em jogo que há algo de cínico no modo como a política é proposta, principalmente as políticas identitárias, porque é como se todo mundo estivesse jogando com cartas viciadas, né? As pessoas já têm todo um roteiro sobre como deveria ser feita a política, né? Vocês precisam de, primeiro, ter uma identidade para vocês poderem se representar, e aí vocês fazem uma reivindicação, já que supostamente nós estamos numa sociedade de direitos iguais, e aí o Estado ele vai atender ou não essa demanda, né? Então a gente fica muito limitado dentro do que é possível ou não fazer em termos de ação política.
Conta pra gente um pouquinho como é que você se aproxima da Butler, como é que você aproxima tanto a teoria dela quanto a teoria psicanalítica. Se eu tô lendo certo, você meio que usa as duas, tanto uma pra criticar a outra, e constrói aí uma aproximação dupla, né? Para fazer a aproximação que eu fiz entre psicanálise e a teoria da Butler, a teoria queer, vai muito a partir do que a psicanálise e a teoria queer produz em termos de crítica à noção da identidade, que eu acho que é onde a gente pode recolher o que há de mais subversivo dentro das duas teorias também, né? A psicanálise, ela não parte dessa concepção, assim, de um sujeito nos moldes racionais, e a Butler é uma teórica que ela está constantemente questionando, interpelando o que seria o sujeito, o que seriam esses áreas de identidade, por que precisa ser desse modo que a gente precisa se fazer reconhecer. Eu vou tensionando, assim, esses dois campos também, porque eu acho muito interessante, porque como a psicanálise que eu tô falando aqui é a psicanálise lacaniana, é perceber como que a Butler faz uma leitura da psicanálise muito atravessada pelas psicologias do ego. Ela até dialoga muito mais com Laplanche do que Lacan, e isso acaba produzindo algumas leituras um pouco, talvez menos interessantes do que essa crítica à identidade que é proposto dentro de Lacan. Das coisas que mais me interessa na teoria da Butler é a forma como ela pega e se aproxima da ideia de reconhecimento. E aqui eu tô viajando contigo. Teve um boom recente de teorias do reconhecimento, mas elas são muito plurais. Pelo menos aqui na ciência política, a teoria do reconhecimento ficou muito famoso a partir daquele livro do Honneth, não sei se você conhece. Sim. Que ele pega e tenta resgatar a ideia de reconhecimento em Hegel. Que é o que é criticado pra caralho. Exato, só que o povo da França já tava, assim, essa galera que tá lendo teoria crítica hoje em dia, pelo viés do Honneth, acha que tá redescobrindo o tema do reconhecimento. Só que a galera da França psicanalítica já tava debatendo reconhecimento, debatendo com Hegel, assim, Kojève, o próprio Lacan, né, assim. E o que eu acho mais massa, eu acho que você também trabalha um pouco com isso, porque, assim, me irrita no Honneth, eu acho que ele faz um trabalho muito bom em qual sentido? Assim, ele vai pegando, fazendo uma análise histórica e tentando mostrar dentro dessa nossa sociedade como que o reconhecimento foi estruturado em 3 eixos. O primeiro de um laço íntimo, que é o que ele vai chamar da estrutura do amor, depois um reconhecimento um pouco ali mais institucional, reconhecimento do Estado, né? E um terceiro âmbito, acho que é o reconhecimento da sociedade, da família, dos amigos. Só que assim, e ele mostra como é que esse reconhecimento é construído, esses parâmetros são construídos socialmente, historicamente, etc. Isso é muito massa. Só que ele não percebe que medida essa dinâmica do reconhecimento e essa imposição desses parâmetros é violenta. Sim. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito massa, que a Butler pega e ela tá o tempo todo mostrando, assim, estipular esses parâmetros de reconhecimento é violento pra caralho. E a construção de uma tentativa de uma política negativa que ela faz é justamente falar assim, olha, se esses são os parâmetros que vocês têm pra reconhecer, não obrigado. Sim. Ela faz uma teoria do reconhecimento. Eu acho que ela tem uma teoria do reconhecimento. Ela tem uma teoria de como os sujeitos se constituem como sujeito. Pra mim, se eu tivesse que sintetizar o que a Butler não é uma teórica do gênero, mas uma teórica do reconhecimento. Mas a teoria política dela é a teoria do não obrigado. Ela e o feminismo. Eu acho que a psicanálise também vai por aí um pouco, né? Sei lá, não sei se eu tô pensando numa vibe tipo a sua. É isso mesmo. Então me conta um pouco aí, como é que você tá lendo isso também, se isso te instiga ou não. Bom, é porque a questão toda do reconhecimento, eu acho que, tipo assim, quando eu vou fazer essa leitura, quando eu fui fazer essa aproximação entre a Butler e o Lacan, inicialmente eu foi da própria crítica, que eu via que as teorias se endereçavam uma à outra, né? Até porque eu compreendia também que havia algumas críticas que eu considerava equivocadas. Como quais? Bom, eu acho que, tipo assim, de certa forma, o equívoco, ele vem do próprio método de apreensão, porque quando a Butler vai ler Problemas de Gênero, a psicanálise, ela parte do método arqueogenealógico. Ela é equivocada no sentido de não ser o método apropriado para ler a psicanálise, porque o método para ler a psicanálise é o método psicanalítico. Agora, isso não quer dizer que ela produz uma leitura completamente assim errada. Isso significa que ela produz uma leitura de acordo com os objetivos que ela tem em mente, que é pensar essa teoria psicanalítica é uma teoria que faz gênero no sentido de descrever, porque só de descrever a gente já sabe que isso tem
efeitos de pensar lugares para o homem e para a mulher. Então tem uma certa crítica que os psicanalistas eles acham que a Butler leu uma psicanálise muito mais normativa do que de fato é. Eu acredito que por ela passar também por esses autores da psicanálise do ego, que eles são muito mais centrados no eu do que na questão do inconsciente, isso também tem um efeito de não conseguir deslocar um pouco o sujeito desse lugar do indivíduo, da pessoa, da identidade, dos moldes mais assim, de um ego corporal. E o mesmo acontece um pouco com a psicanálise, porque a psicanálise se vê interpelada e até, eu acredito que ameaçada também com algumas coisas que a Butler coloca em questão. Inclusive com a própria questão da diferença sexual. De pensar, por exemplo, que isso é muito importante para pensar a teoria psicanalística, porque, de certa forma, desde Freud, o que ele vai falar é que há consequências psíquicas imaginárias da diferença sexual, mas que há consequências, e consequências que são, inclusive, constitutivas. Tipo assim, o que a gente pode falar das duas teorias é que elas fazem tanto um processo de pensar a constituição do sujeito, e que isso é atravessado, sim, pelo sexual. Esse marco de tradição filosófica que eu mencionei antes é um que coloca o sexual como o mais importante para o reconhecimento do sujeito. Isso a gente já vê lá em Foucault também, quando ele vai falar que, na história da sexualidade, que a partir do século XVI, de repente as pessoas começaram a ficar muito interessadas na sexualidade alheia, e que esse é um modo também de colocar o sexual como o cerne das nossas balizas de reconhecimento. Antes de eu dizer o que é uma pessoa, não, eu vou pensar essa pessoa enquanto uma pessoa sexuada. Antes de eu falar qualquer característica do sujeito, eu já começo pela generificação desse sujeito. É um ele ou é um ela. Então, de certa forma, tem esse lado mais normativo do campo da sexualidade, que talvez é muito pautado dentro da diferença binária e sexual dos corpos, ao mesmo tempo que dentro da psicanálise e dentro da teoria queer também a gente vê certas linhas de fuga. Para a Butler, talvez isso nesse primeiro momento, no problema de gênero, esteja mais centrado na própria questão do poder, no sentido de que não é possível descrever tudo e no sentido de que o poder é falho. Mas a psicanálise é algo do próprio sexual que é falho, que não pode ser contido completamente. E é interessante, assim, que nesse embate, nessas discussões que são colocadas entre o feminismo, a teoria queer e a psicanálise, que são muito produtivos, a gente pode ver também que o que a gente tem de mais interessante nessas teorias é a gente tentar preservar aquilo que é opaco e é negativo, justamente, pra gente não ficar operando sempre a partir da identidade. Eu acho, inclusive, assim, Adorno, que é um autor que a Butler trabalha muito, ele chega a fazer críticas, inclusive a Karen Horney, que foi uma discípula de Freud, que era uma psicanalista feminista, e a proposição dela era que a psicanálise devia adentrar um projeto político mais emancipatório e produzir, assim, inclusive, outras leituras sobre o feminino, diferentes das que Freud estava produzindo, mas mesmo tendo esse projeto político, essa intencionalidade no projeto da Karen Horney, na teoria dela, de certa forma ela perde o que tem de mais interessante, que é de pensar o sujeito justamente como indeterminado. Trazer essa questão da inumanidade do sujeito também é o que Freud vai trazer quando ele vai falar que o homem não é senhor na sua própria casa, porque o homem é um sujeito inconsciente. Por ele ser um sujeito inconsciente, há vários processos inconscientes que fazem com que ele não seja pensado sempre a partir dessa lógica tão da racionalidade, tão comunicacional. É preciso de pensar outros modos onde o sujeito se reconhece ou não. Até porque dentro da clínica, o que a gente vai colher são sujeitos que às vezes eles chegam muito sobrepujados com o peso de uma determinação, de uma identificação, de um ideal, de que eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Isso pode causar um sofrimento muito grande para os sujeitos, né? Diferente do que o Axel Honneth vai falar em termos de um sofrimento de indeterminação. A questão aqui não é tentar valorar qual sofrimento é maior ou menor e como que os corpos estão tentando lidar com isso ou não. Mas quando o Honneth vai falar de sofrimento de indeterminação, ele vai falar justamente dessa dificuldade de um sujeito se situar dentro da sociedade, a necessidade talvez dele produzir,
que um nome produziu uma identidade, isso pode ter efeitos psíquicos, políticos, emancipatórios, de visibilidade que são super importantes para se fazer reconhecer, mas a questão que está em jogo também é vou me fazer reconhecer a que custo, a que preço, porque a gente tem que tensionar inclusive as nossas possibilidades de reconhecimento. Sim, isso são as armadilhas da identidade que a Butler sempre nos alerta. As armadilhas da identidade e as armadilhas do Estado, né? Uma frase dela que eu adoro é cuidado para não desejar o desejo do Estado. Isso. Claro, assim, eu não saberia dizer em relação à psicanálise, mas pelo menos o feminismo queer da Butler, ele sempre tem uma aproximação com a identidade que é muito paradoxal. É o tempo todo alertando, olha, cuidado com esse aspecto normativo da identidade, porque ao você delimitar esse círculo, você sempre necessariamente vai deixar pessoas de fora, né? Isso sempre vai gerar exclusões, isso tem uma violência também aí nessa norma, em imposição de formas de existir, mas ao mesmo tempo ela reconhece que tem também um poder, né? E ela não abre mão completamente disso. A Butler nunca pega e fala 100%, olha, vamos abandonar por completo, né? Ela reconhece que em alguns momentos é estratégico fazer... Ela aceita certos jogos, né? Aceita que você de alguma forma jogue com isso, com essas identidades. E a psicanálise, como é que se aproxima disso? Bom, eu acho que essa questão da estratégia presente no problema de gênero de justamente dar a entender também a norma como se não fosse uma coisa simplesmente assim, é muito repressivo, a norma é horrível, a norma também ela é produtiva, e a gente está falando também de possibilidades de existência que são menos violentas, e não sobre qualquer possibilidade de existência, porque senão a gente cai justamente numa lógica liberal, né? Então é um projeto político que é muito centrado, inclusive, em termos dessa vulnerabilidade dos corpos, da machucabilidade dos corpos. Eu acho, de certa forma, ela entende esses momentos, assim, de tensão, assim, às vezes com esse poder do Estado. Bom, às vezes eu posso me servir dessa possibilidade de identidade provisória aqui, de acordo com essas demandas em curso. De certa forma, isso se aproxima da psicanálise, quando a gente vai falar na psicanálise de uma política do não todo, que a gente vai falar de uma política que é mais condizente com a vida. Que a questão de pensar uma política do não todo é uma política que, bom, ela nega essa questão da universalidade, mas ela não nega de toda a questão da universalidade. O feminino dentro da psicanálise, o modo como Lacan vai propor, diz de um sujeito que, quando ele se vê atravessado por isso, ele tem uma maior mobilidade transsubjetivo de se servir dos semblantes que estão disponíveis para a cultura, sem ele ser tão sobrepujado com o peso de uma determinação. Agora, o que a gente entende também é que, mesmo que a gente faça toda essa crítica à questão identitária, que a gente não precisa ficar tão preso nesses regimes classificatórios, bom, eles vão existir, e aí a questão é de pensar um pouco assim, como que os sujeitos vão transitar, como que esses regimes classificatórios vão se dar, se eles precisam estar sempre pautados em termos dicotômicos, se eles precisam interpelar tanto os corpos, interpelar tanto os sujeitos, porque, de certa forma, também, pra gente fazer laço, a gente precisa de alguns nomes, alguns lugares pra gente se fazer reconhecer. Até esse momento que a gente está conversando aqui, isso só é possível também a partir de alguns lugares, a partir de alguns saberes, alguns lugares que a gente já tem que possibilitam que essa conversa exista, né? E acho que isso é muito interessante, porque a partir dessa leitura já coloca de saída uma certa resposta para essa pergunta do feminismo sobre o sujeito. Uma resposta de uma impossibilidade. Olha, a pergunta está errada. Se a busca do feminismo pelo sujeito é encontrar a mulher, a partir dessa forma de entender o feminino, não há como, né? Exatamente. Mas a questão que é interessante de salientar, para além do que você falou que é a chave do livro, que foi justamente tentar aproximar esse aforismo lacaniano, a mulher não existe, da crítica que a Butler faz no problema de gênero, de que a categoria mulher ela é insuficiente para representar de fato as mulheres, é pensar que todos os sujeitos, de alguma forma, eles estão atravessados por essa indeterminação do feminino. Então, a gente pensar assim, bom, existe um potencial subversivo nos sujeitos, deles não se perceberem sempre como um sujeito tão
atrelado aos ideais sociais e da cultura. De certa forma, a psicanálise ela se aproxima da teoria queer, e isso a Butler ela reconhece várias vezes assim, algumas aproximações que a psicanálise, esse potencial subversivo que a psicanálise tem, porque a própria clínica ela promove uma série de desidentificações no sujeito. Chega um sujeito dentro da clínica que é muito identificado com alguns lugares, tem alguns ideais assim, muito firmes, muito difíceis de serem balizados, negociados e tal. E na clínica, o que a gente vai vendo também é que esse sujeito ele começa a ter uma certa, acho que inclusive leveza no modo como ele vai encarar esses lugares que ele estava antes tentando tão aferrado, né? Isso porque a clínica ela promove justamente uma feminização do sujeito. Massa, então isso significa que esse feminino ele atravessa inclusive homens e outros sujeitos, né? Sim, é uma questão justamente de pensar de como que todos os corpos são atravessados por isso, porque todos os corpos eles têm um potencial de serem corpos também despossuídos. Não se trata simplesmente de falar assim, a gente tem este ou aquele corpo muito, muito diferente, muito especial. De certa forma, todas essas normatividades da cultura, elas vão pesar sobre os corpos de modos muito diferentes, dentro daquilo que é colocado como possibilidade de existência, do modo como alguns sujeitos estão mais submetidos a alguns processos de precarização e violência, mas há algo que atravessa também esses corpos, não precisa estar sempre tão pautado nesse tipo de reconhecimento na questão da identidade, da unidade, da pessoa. Você tenta também pegar esses insights da Butler, do feminismo queer e da psicanálise e tentar ler também a política de uma forma mais geral, né? Assim, no final do seu livro você aplica isso um pouco ali a 2013 e um pouco ao contemporâneo. O que você tem para dizer sobre isso, né? Sobre esse nosso tempo de agora? Quais as contribuições do seu livro para pensar esses processos políticos de forma mais ampla? Bom, eu acho que o que eu estou tentando dar sequência e continuidade à minha pesquisa é para pensar, assim, essas manifestações do não todo, essas manifestações do que na psicanálise a gente fala, mas incidências do feminino na política, e ver como que isso se dá a partir dessas insurgências que a gente observa em vários países. Desde 2008 a gente está colhendo os efeitos dessas insurgências também, que de certa forma também carregam uma certa crítica ao capitalismo, mas não estão mais em torno da figura do proletário enquanto sujeito revolucionário. Hoje em dia parece que a gente vê uma certa proliferação de nomes, proliferações de modos de se fazer política, uma inventividade grande dentro desse campo, que é extremamente interessante. E junho de 2013 divide muitos teóricos e muitos militantes. As pessoas falam que foi de direita, foi de esquerda, foi um período pré-revolucionário, a gente tinha muitas demandas em curso, elas eram muito divergentes e tal, mas a gente teve um momento que talvez teria sido muito interessante para a esquerda se fosse um momento de fato de radicalização, inclusive para pensar outras possibilidades para além também, que eu acho que a questão interessante desse não todo que a psicanálise traz é que ele pode ser lido de duas formas. Essa primeira que eu já mencionei, que é aquilo que nega o todo de modo parcial, né? Uma negação universal, mas não de todo, e aquilo que nega completamente universal também. E, de certa forma, eu acho que a esquerda aqui no Brasil não radicalizou porque nós já passamos por um processo de ditadura e nós temos medo, inclusive, de algum tipo de retrocesso, né? Tanto que a esquerda aqui se viu obrigada a ficar sempre defendendo as questões mais constitucionais, teve um apelo muito grande ao status quo anterior, ao invés de tentar, que era o que a esquerda sempre fez, de tensionar essa montagem supostamente democrática que a gente está inserido. E eu acho que tem uma coisa que é interessante que eu estou propondo no livro, é pensar justamente como há modalidades lógicas de se fazer política, né? Que é o que a Butler, a partir de problemas de gênero, quando ela vai trabalhar assim, bom, a gente está pensando política em termos de identidade, unidade, universalidade, né? A gente está dentro de um jogo cínico, a gente já tem todas as peças, tem tudo colocado sobre como vai se dar o jogo. Como que seria fazer política, então, a partir da indeterminação? Quais são as novas possibilidades, inventividades dentro desse campo? O que a gente pode produzir em termos de reconhecimento ou em termos de novas universalidades? Porque senão, de certa forma, a gente fica engessado no nosso fazer político e nos nossos horizontes utópicos.
Maíra, pra te jogar uma pergunta, assim, porque uma das grandes críticas que eu vejo sendo feita, principalmente pelo lado da esquerda, uma esquerda mais marxista, a Butler, aos teóricos queers, é assim, de como esse tipo de política produziria mudanças em escala mais social. Porque isso não seria simplesmente uma política meramente nominalista, né, de trocar nomes. Como é que isso mudaria estruturas, por exemplo, né, pra quem pensa nesse sentido? Como é que você responderia essa crítica? Bom, eu acho que tem uma crítica muito precipitada em chamar tudo que a Butler produz de pós-moderno da forma mais ofensiva e pejorativa possível, ou de falar que ela é uma teórica liberal e que ela não tem um projeto de massa. Mas, de certa forma, também é isso que faz a teoria dela também, esse fato dela não ter um projeto de massa, faz a teoria dela um projeto tão interessante. Ela não está tentando colocar um telos definidor. Agora façam políticas dessa forma. Não é essa a proposta dela. E, de certa forma, eu não acho que é para cair numa questão do nominalismo também, né? Tem muitas pessoas que veem dessa forma, ou que veem até esses novos nomes como novas identidades, ou então, assim, cada um quer ter a sua identidade, como se cada um fosse muito especial. É uma crítica que às vezes eu vejo dentro da psicanálise. Mas eu não acho que se trata disso. Eu acho que se trata justamente dos sujeitos começarem a ter uma virada em termos de reflexividade e se perceberem também atravessados por questões de indeterminação também. Essas identidades que, de certa forma, assim, a gente tem disponíveis para a gente se alienar, não são suficientes para um sujeito, de fato, se alienar. Então, se a gente não ficar pensando, isso muda, inclusive, os modos de relação que a gente estabelece socialmente também. O que eu estou tentando propor, dialogando com a Butler e com a psicanálise dentro desse livro, é de pensar assim, bom, que para agir politicamente, ao invés de a gente ficar sempre tentando partir dessa questão de identidade coletiva, identidade política, seja interessante a gente se perceber enquanto um sujeito que é atravessado por uma questão indeterminada mesmo, atravessado pelo feminino para agir politicamente. Nesses debates que estão acontecendo hoje para se pensar assim, em ação política, modos de fazer política, que estão dialogando com a psicanálise, tem aparecido outros conceitos que não o que eu estou usando aqui de feminino. O Vladimir Sarfatli, por exemplo, vai usar a noção de desamparo para se pensar a ação política. O Christian Dunker vai usar a noção de pulsão. E a gente vê outros teóricos assim, se servindo também de outras noções. Mas eu achei interessante utilizar de feminino porque tem algo da lógica dos modos de fazer política também que são colocados, né? E quando a gente vai pensar dentro de teoria queer, isso é mais convocado também. E é algo que eu fui muito interpelada em tentar responder por que eu estou mantendo essa noção do feminino, por que a noção de essa questão do binarismo, da diferença sexual, ela continua sendo importante na psicanálise, mas eu acho que tem outro processo também que a gente não pode deixar de pensar, que mais do que entrar numa ideia de que eu vou abolir esse termo, a palavra feminino não vai mais existir, é que a própria Butler, quando ela vai pensar a questão dos atos performativos da linguagem, ela concebe que isso se dá também numa possibilidade de ressignificação e de temporalidade também, que esses termos vão sendo ressignificados no tempo e muito para além do que o sujeito inicialmente intencionou, né? Que é algo que eu retomo um pouco até para pensar quando ela vai falar sobre discursos de ódio. Os discursos de ódio, eles têm um potencial grande de machucabilidade, mas a gente não pode tornar também esses discursos numa materialidade concreta, como se os efeitos que eles fossem colher vai ser sempre aqueles que eles inicialmente, supostamente, intencionaram produzir. Então, a linguagem, ela tem... É muito interessante de pensar isso também. Quando eu estou falando de um feminismo feminino, quando eu estou pensando feminino dessa forma, eu também estou queerificando o termo feminino. Massa. Pra gente terminar mesmo, eu sempre abro um espaço pra pessoa fazer um jabá, contar também um pouquinho dos projetos atuais, o que vem por aí. Me conta um pouquinho, então. Bom, o que vem por aí? Eu estou tentando escrever um manifesto que vai chamar Políticas do Feminino. Acho que, na verdade, vai ser Manifesto por Políticas do Feminino. Onde eu vou tentar escrever longe desse formalismo lacaniano, de modo mais acessível para um público que não está tão acostumado com a psicanálise ou não tão acostumado com a teoria da Butler. Porque, de certa forma, eu faço esse esforço no livro de tentar apresentar esses dois campos,
campos, depois tecer um diálogo e tecer provocações, mas eu acho que seria interessante também para abrir um pouco mais o campo de discussão. E para além do manifesto também, no meu doutorado, eu estou trabalhando a continuidade desse livro, onde eu vou estudar o mito de Antígona e a Jornada de Junho. E esse livro vai chamar O Feminino é Político. Se tudo der certo, eu conseguir me organizar bem, eu acho que futuramente terão novos livros a serem lançados. Obrigado então, Maíra. Foi um prazer conversar com você. Que eu acho, foi um super prazer. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.